Damos glórias a Deus por cada oportunidade que Ele nos dá, tem nos concedido, a cada momento para meditar na Sua palavra e compartilhar com todos vocês. Estamos meditando na Bíblia, na palavra de Deus, que a justiça do Senhor é a verdade. Estamos meditando sobre, em tese, a cada ponto, dentro das Escrituras, sobre as armas carnais que o inimigo se utiliza para destruição e para enganar. E estamos no ponto falando de argúcia. Já deixamos uma reflexão anterior, falando nesse sentido, pela graça e a bondade de Deus, e queremos continuar. Qualidade de sutil, quer dizer, é um desenvolvimento que chama atenção, porém se utilizando de uma forma de atrair a presa para si e depois destruir. É que o adversário faz. O adversário ele joga a isca para atrair a presa e depois dominá-la. Mas ainda bem que tem o Espírito Santo que nos avisa, que nos capacita e através da sua palavra ele vai guiando os nossos passos. Ele vai abrindo o entendimento. Ele vai firmando o homem e a mulher no reino de Deus para lutar contra estas armas infernais dos dias atuais que o adversário se utiliza para destruição. É por isso que Satanás não vai com a cara do crente. Sabe, onde eu passo, a gente não vai dizer todos, mas por onde eu passo, tem pessoas que só não engolam a gente porque não tem como engolir, porque Deus é mais, mas tem pessoas que é tão influenciada por Satanás que só em ver o homem e a mulher que tem a graça, o brilho do Espírito Santo é incomodado e o diabo fica interiormente agindo, movimentando as águas como o vento movimenta as ondas do mar, se levanta sobre o mar. Mas damos glórias a Deus, porque este Deus, Ele não muda, Ele não falha, e Ele cada dia nos capacita. Examine a Bíblia que você tem, porque ela vai te ajudar na sua caminhada. Não vire as costas para o ensinamento da palavra e para a doutrina das Escrituras. Outro ponto para se observar é feito com delicadeza. Nós vamos utilizar da Bíblia, porque é a palavra de Deus, feito com delicadeza. Isso é uma das formas de sutileza. Porque se a gente for falar de sutileza, é tanta coisa, é tanta área que às vezes o homem e a mulher, por isso que o adversário engana as pessoas fácil. Porque sem a revelação da Bíblia, sem a orientação da Bíblia, a gente fica fácil de Satanás enganar. E é por isso que ele persegue furiosamente o homem e a mulher que Deus investe, que busca Deus, porque Deus capacita. E Deus capacita para caminhar sua caminhada como Jó e ajudar aos outros, tanto na oração como no ensinamento da palavra. Vamos se utilizar da Bíblia no livro de Juízes, capítulo 16, versículo 5, tem uma passagem que faz uma alusão muito clara a esse sentido que estamos meditando, quando fala da trajetória de Sansão. Sansão é traído por Dalila, é o tema do capítulo 16. Mas o versículo 5 que vamos abordar nesta hora, observa o que está revelado, o que está escrito. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, com que poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo para assim o afligimos e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Tá aí
Glória a Deus. É uma das estratégias que foi usada para deter aquele homem de Deus, Sansão. Satanás fez isso e faz ainda. Por isso eu já disse para você e continue dizendo da parte de Deus. O homem que não tem a mente, a orientação do Espírito Santo, a mente de Cristo, a mente da palavra, é desprovido. É por isso que você vê muitos cristãos sendo enrolados, enganados, inebriados por coisas que a Bíblia mostra tão claro que não é de Deus, não veio de Deus. E principalmente há certos ensinamentos. Mas nós vemos aqui a estratégia que foi armada, a sutileza que foi se utilizada, os princípios. E aí tem tudo um conjunto de ensinamentos que nos ajuda para os nossos dias que estamos vivendo, nos se desviar dessa sutileza. Eu falei para você que uma das formas é delicadeza. E se você pegar o texto, estamos no contexto, mas se você ler o texto, você vai ver que Dalila fingiu amar Sansão. É uma das estratégicas se utilizada com sutileza neste mundo, é fingir com delicadeza. Dalila fingiu de uma forma que por 3 vezes Sansão ela queria simplesmente saber onde era que estava, qual era o segredo de Sansão entre ele e Deus. E eu quero lhe dizer nessa oportunidade, tenha cuidado. Davi certa vez ele disse, se fosse aqueles que a gente vê, que ele via, era muito fácil de se desviar. Porém, o problema era aqueles que escondido, que só Deus para nos dar vitória e livramento. Meus amados, é uma das sutilezas que é perigosa. Pessoas que vêm de perto ou de longe fingindo com muita delicadeza. Você sabe que no mundo da prostituição, de seduzir, é se utilizado de delicadeza. Por exemplo, vou fazer uma colocação para que a gente fique aberto a porta para se entender. Você vê que uma prostituta, uma mulher de programa, a estratégia que ela tem em si, de dar prazer por dinheiro, ela não está nem preocupada se ela sinta prazer, ela está preocupada em dar prazer para aquela pessoa, para ser presa dele e ganhar o dinheiro. A mulher de programa, ela faz, como diz, se utilizar desta sutileza, ela simboliza ou mostra até aquilo que se diz, a estratégia de Satanás, a artimanha de Satanás para puxar a pessoa, prendê-la e depois fazer como fez Sansão. Por isso que a Bíblia diz que quem se prende à prostituição está amarrado, como Sansão foi detido quando ele caiu naquela sutileza de dizer o que ele estava consciente com a ordem de Deus, para não dizer onde consistia a sua força. Então, a sutileza que o adversário se utiliza é de, muitas vezes, ele vir de forma que, se a gente não tiver a revelação da palavra, não tiver o entendimento aberto, ele ganha a pessoa. E principalmente nesta área de palavra, de ensinamentos. Cuidado com o ensinamento que você ouve. Busque Deus, peça a Deus e diga, Jesus, não me deixe ser enganado. Nem a mim mesmo, nem pelas pessoas, nem pelo capeta, por Satanás. Que Deus nos abençoe. Até a próxima.